Eu sou pastor do Ministério Família Debaixo da Graça, lá em Bragança Paulista. Olha que coisa. Nasci em Pernambuco, casei com uma carioca e congrego em Bragança Paulista. Deus está me espalhando por aí. Deus tem me espalhado por aí. Ficamos aqui no Rio 10 a 12 ou 15 dias e os demais dias nós estamos lá na chácara, colaborando com o nosso líder, que é o pastor Josué Gonçalves. Lá nós dirigimos uma chácara que tem 15 pastores, hoje já são 15 pastores que são conselheiros. Nós somos os líderes dele pela graça e misericórdia de Deus, numa chácara onde chama-se SOS Casa de Recuperação de Casamento. Imagine você, 25 casais chegam no final de semana como se viesse para um velório. A impressão que a gente está tendo quando eles chegam, pastor, é que chegou um cortejo fúnebre. Ninguém se fala, às vezes um vem numa hora, outro vem no outro, às vezes um vem no carro, outro vem no outro. E eu sei que quando chega naquele lugar, eles chegam ali para buscar a manifestação da graça de Deus na sua família. Chegam para um tempo de amor de Deus na família. Chegam numa UTI conjugal. Mas durante alguns dias, Deus derrama 10 bezetacil na alma. Você já tomou uma bezetacil? Quem já tomou uma bezetacil? Eles tomam 10 bezetacil na alma. São 10 ministrações. Fora a salinha do aconselhamento. Temos 10 salas de aconselhamento, onde tem um conselheiro, um casal de conselheiro e um casal de intercessor e o casal que precisa ser ministrado olho no olho, frente a frente. Só vale a verdade, não tem mentira, transparência total, ficar desnudo diante de Deus, colocar tudo para fora, e quando chega no tempo determinado de Deus, eles saem de lá, segundo a vontade de Deus, o coração quebrantado deles, recuperados para a glória de Deus. Nós temos N testemunhos de casais que nos seguem até hoje pelo Instagram, Twitter e por aí vai, casais recuperados. E outros que depois que passam por lá, que é uma minoria, talvez, eu não gosto de numerologia nem numerolatria, eu não estou preso a isso. Eu estou preso à cruz de Cristo Jesus. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E temos um percentual de 2 a 3% que precisa de um pós-encontro, precisa de um carinho a mais, precisa de um refrigério a mais. E o ministério não só nega isso, vai atrás deles, pega o avião, vai na terra deles. Se eles não vierem aqui no Rio, a gente manda para outro lugar para um conselheiro aconselhar. A gente faz de tudo para aquele casal, na verdade, dar um bom testemunho para a glória de Deus, de que Deus pode recuperar as famílias. Deus pode. E a nossa perseverança faz parte do processo de Deus na nossa educação espiritual. A nossa perseverança faz parte da manifestação da fé. Nós não podemos, de uma hora para outra, receber tudo de Deus, senão nós ficaríamos inchados e soberbos. Uma hora Deus permite uma coisa ou outra, precisar de mais oração, mais monte, mais jejum, mais palavra de cura. Amém, amados? Estou aqui com minha família, uma parte dela. Minha esposa Cláudia, temos 26 anos de casamento. Fizemos agora no dia 8 de abril, 26 anos de casamento. Desse casamento temos 2 filhos, Alan com 23 anos de idade e o Alex, que está aqui hoje, tem 22 anos de idade. E tem os outros filhos que vão chegando, como o Robson e a Verônica, que são nossos amigos,
são nossos parceiros, nossos discípulos, e eles são conselheiros da Casa de Recuperação de Casamento. E eu gosto muito quando o Robson vem comigo nas ministrações. Quem dera ele pudesse vir a todas as outras. Ele não vem porque o Frederico, que é o pastor dele, precisa dele na igreja dele, junto com a Verônica. E é óbvio e natural que eles têm que servir na igreja. Mas ele é nosso parceiro e eu gosto de vir e dizer com todas as palavras: você está diante de um homem, fica de pé, Robson, um homem recuperado de leucemia por Deus. Só o Senhor faz isso. A graça de Deus. Robson já trabalha com a gente no Ministério de Família há muito tempo e glória a Deus por isso, viu, amados? Me apresentei a minha família. Agora vamos trabalhar um pouco. Vamos ver o que Deus quer para nós esta noite. Eu trouxe um tema da mensagem que está no meu coração, até porque já foi gerado antes, junto com Moisés me perguntou, e eu falei: Moisés, eu estou sentindo no coração de ministrar, porque eu tenho ministrado, tenho visto muita cura, e eu fico muito preocupado assim. A palavra que Deus gerou, manifestou glória, manifestou graça, continua. Deus está no controle, Deus quer mais. Ela vai ficando mais lapidada, o Espírito Santo vai falando mais ainda de uma igreja para com outra. E eu estou num propósito de esse mês, por onde eu passar, eu falar este tema: Deus renova as vestes da família. E quando Deus diz que Ele renova as vestes da família, querido, não é simplesmente nos dar bênção e prosperidade e contribuir com algumas necessidades nossas. Deus está falando de autoridade espiritual. Deus está falando de uma autoridade que a igreja nunca deveria ficar longe dela. E nem desacreditar que aquele que cobra é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E nem titubear a mente, achando que será que Deus vai fazer? Ei, queridos, desde que Deus pensou uma família para Ele habitar no meio dela, Ele pensou na sua família. Quando Deus pensou num corpo para Cristo, Ele pensou em todos nós falando da palavra de Deus. Quando Ele pensou num templo para o Espírito Santo, Ele pensou na sua vida. Tudo se resume em nós, que somos feituras de Deus, imagem e semelhança da sua vida, do seu caráter, para a glória dele. Tudo se resume em nós. Então você não é qualquer pessoa, você é uma pessoa muito importante. Você não é qualquer irmão, você é o irmão. Você não é apenas um ouvinte sentado num banco. Há uma autoridade delegada sobre a tua casa. Aonde você põe a planta dos pés, você toma ela por herança local. Bendita será todas as famílias. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. As armas das nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir todas as fortalezas, todos os sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo Jesus. Isso não foi dado a anjos, isso não foi dado a demônios, isso foi dado a filhos amados de Deus. Há um poder diferenciado sobre nós. Parece... Vamos ministrar a palavra. Abra sua Bíblia. Já que eu cheguei aqui, Deus estava falando de Gênesis. É o mesmo Deus, é o mesmo Espírito. Nós vamos falar de família e vamos falar de um modelo de família que possivelmente não ia dando certo. Talvez a minha família, como modelo de família, possivelmente não ia dando certo. Num determinado momento, minha família não era funcional, mas Deus transforma a maldição em bênção. Ele pega aquilo que não é e faz ser para a glória dele.
Amém, queridos? E sempre haverá pão na mesa para filhos. Deus não tem vítimas. Diga assim: Deus não tem vítimas. Deus tem filhos. Agora o segredo é, diga para o seu irmão, diga, o segredo é: quem ora, melhora. Quem melhora é porque está orando. Agora olha para ele, vê se ele está melhorando. Diga: você está melhorando, porque você já está orando. Gênesis no capítulo 3. Vamos ver o que aconteceu com Adão e com Eva. E vamos pontuar, pelo menos aqui, 3 características que acontecem quando uma família se afasta da presença de Deus. Na verdade, 3 suicídios espirituais. Na verdade, 3 condições horríveis espirituais. Se você quiser ficar de pé e puder, em reverência à palavra de Deus, assim o faça. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis no capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e árvore agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido. Diga: deu ao seu marido. E ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nus? Comeste tu da árvore que te ordenei para que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? Ela disse, e disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por quanto fizeste isto, maldita serás mais do que todas as bestas e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terá filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da sua vida, espinhos e cardos também se produzirá, e comerás a erva do campo, no sol do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque delas foste tomado, porquanto és pó, e em pó tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era mãe de todos os seres viventes. 21 é o versículo para terminar. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher roupas, túnicas, vestes de peles de animais, e os vestiu. Pai, esta é a tua gloriosa palavra.
Senhor, aonde esta palavra entra, quebra os cedros do Líbano, faz labareda de fogo se separarem, abre o mar vermelho, quebra as cadeias, corta os grilhões do inferno, libera toda uma região que está aprisionando as pessoas para não ouvir a tua voz. Essa é a tua palavra, a palavra do início de todas as coisas. O Gênesis está sobre este lugar, e eu sei que o Senhor está começando e dizendo: eu vou cobrir as famílias com vestes novas, vou dar autoridade, vou dar ensinamento, vou mostrar que eu sou Deus e que não há outro plano. O meu plano está funcionando neste lugar para a minha glória. Amém e amém. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Podemos assentar. Querido, um texto que eu poderia falar muito sobre ele, mas eu vou pontuar apenas 3 características quando a família se afasta de Deus. E é engraçado que a gente lê o texto e a gente pensa que vai haver uma confusão generalizada. Parece que Deus perdeu o controle da situação. A gente olha para a família de Adão e de Eva e a gente olha e a gente vê e a gente percebe e consegue discernir que o único que saiu daqui amaldiçoado foi a serpente, porque Deus não tem prazer em amaldiçoar filhos. Deus tem prazer em perdoar os seus filhos. Deus tem prazer em recomeçar com os seus filhos. Deus tem prazer em dar oportunidade para os seus filhos. Parece que não estava mais acontecendo o plano de Deus para aquela família. Ei, eu quero te dizer uma coisa com toda a liberalidade, através do Espírito Santo de Deus. Deus só tem o plano A. Deus não tem o plano B. Quem tem o plano B é o pastor Paulo, eu, você e muitos outros. Deus só tem o plano A, e o plano A de Deus está funcionando. Pastor, não estou vendo nada. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. O plano está funcionando. Mas pastor, a coisa deu tudo errada. Ei, eu tenho um plano para quem saiu do plano, e eu vou fazer a minha vontade, assim diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, a primeira característica de uma pessoa que se afasta da presença de Deus, ou um cônjuge, ou um crente, ou um solteiro, ou um familiar, a primeira coisa que ele faz é se esconder. Coloque seu dedo em cima de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 7, que você vai entender o que está escrito. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram cinta ou aventais para si. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Quando a gente erra, quando a gente comete um vacilo, como diz aqui no Rio, quando a gente transgride de alguma maneira, nós nunca deveríamos correr de Deus, mas correr para Deus. Isso é um erro de muitos. As pessoas têm dificuldade, ao invés de elas se lançar mais na igreja, mais no altar, mais na oração, mais no jejum, mais na busca de Deus, elas freiam, elas ficam engessadas, ficam paralisadas, não conseguem mais fluir. E aí foi o que aconteceu com Adão. Ele, ao invés de correr no meio do sufoco para a presença de Deus, ele se escondeu atrás de uma folha de figueira. E por analogia, uma folha de figueira, ela é perecível, vai se deteriorar, ela vai se desgastar com o tempo. É mais ou menos como diz a Bíblia. Olha, querido, mais ou menos assim, que um abismo chama o outro. E aí, quando a gente, ao invés de, num problema, correr para Deus, a gente tentar fazer um papel de fazer, achar que Deus é tolo, se
escondendo atrás de uma folha de figueira, não vindo mais, não falando com as pessoas que a gente precisa abrir o coração para entender o que houve no processo da vida espiritual, para a gente retornar para a presença de Deus. A gente inventa uma mentira, aí daqui um pouco a gente liga para a pessoa para ela vir para um culto, tem outra mentira, aí daqui um pouco tem uma campanha, ela faz outra mentira. Isso é folha de figueira, vai fazendo uma porque a outra vai se desmanchando, vai se deteriorando, vai fazendo outra, vai se desmanchando, se degradando, vai inventando outra. Geralmente é assim, quem faz a segunda mentira porque quer esconder a primeira, quem está na terceira mentira porque está escondendo a segunda e a primeira. Ei, num problema, numa família, todas as famílias deveriam, ao invés de se esconder atrás de uma folha de figueira, deveriam fazer o que o Senhor já disse, que é liberado não para anjos, não para demônios, para os filhos, aquele que está no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi que o Senhor é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Querido, confia em Deus, querido. Confia em Deus, confia em Deus, confia a tua família no Senhor. E é justamente isso que é um erro nosso, que foi o erro de Adão. Só que agora eu quero contar para você o erro do pastor Paulo Lima, com liberalidade diante de Deus. Presta bem atenção, no ano de 2006, eu entrei numa crise existencial. Eu fiquei chateado com Deus. Na verdade, eu estava decepcionado com Deus. Na verdade, eu não queria muito saber das coisas do papel no qual Deus me chamou para assumir diante das minhas atribuições ministeriais. Eu orava, parecia que não tinha ninguém se convertendo. Eu pregava, ninguém ficava curado. A igreja não se movimentava. Parece que o céu estava de bronze. Ao invés de eu correr e me lançar em Deus, eu resolvi levar toda a minha família para trás de uma folha de figueira, achando que eu poderia me esconder de Deus, já que a palavra diz que os olhos do Senhor é como chama de fogo, todas as coisas estão desnudas diante da face de Deus. Não tem para onde nós irmos que Ele não nos verá. Ele disse: se tu for lá para o céu, lá estarei eu. Se tu entrar embaixo da terra, a minha presença está naquele lugar. Se for lá para dentro do oceano, ali tu se encontrará comigo também, porque eu sou Deus. Aí peguei minha família, levei todo mundo para trás de uma folha de figueira. Olhei para minha esposa e para meus filhos. 15 dias de férias em Guarapari. Quem conhece Guarapari aqui? Vamos para Guarapari, em Vitória, no Espírito Santo, Praia das Castanhinhas. Não quero saber do Evangelho. Se alguém me reconhecer, por favor, assuma a postura da frente e diga: eu oro por você. Se alguém falar: pastor Paulo, ora por mim, eu não vou orar por ninguém. Se alguém falar assim: leia a Bíblia para mim, eu não vou orar, não vou ler por ninguém. Para não dizer que eu estou desviado, porque eu acho que eu não estou, eu vou ler só o livro do Evangelho de João durante esses 15 dias que eu estou aqui em Guarapari, mais nada. E aí, queridos, Deus agora tinha que lidar com um filho que, ao invés de correr para a presença dele, correu para trás de uma folha de figueira, fez uma proposta obscena e levou toda a sua família. Eu agora estava atrás de uma folha de figueira chamada Vitória no Espírito Santo, em Guarapari, descansando. Filho mimado. Se tem uma coisa que Deus não gosta de tratar, é com filho mimado. Filho mimado geralmente ganha um tratamento especial de Deus. Geralmente Deus dá um chaveirinho para ele e bota ele penduradinho e balança de vez em quando para dizer: eu sou Deus, sou eu que estou balançando, você precisa aprender um pouquinho comigo. E aí eu estou lá de férias, para um dia, 5 dias, no 13º dia,
Estava eu e o meu filho Alex, que está aqui agora. Nós estávamos brincando. Ele nadava, passava por baixo das minhas costas, subia lá em Recife chama carcunda, aqui chama omoplata, nas costas, né? Mas lá em Pernambuco, onde eu nasci, é carcunda. Aqui é carcunda também. Então, na carcunda. Subia na minha carcunda e pulava, coisa de jovem. Aquelas costas ardidas, aqueles pés cheios de areia, e eu fingindo que estou feliz com aquela coisa, e ele brincando, e a gente fez isso durante o tempo. Daqui a um pouco a gente ouve alguém gritando. Eu estava de frente para o oceano, de costa para a praia. Daqui a um pouco a gente escuta alguém gritando: ei, o senhor aí, moço, por favor, quero falar contigo. E aí, eu e meu filho tomamos uma decisão. Eu falei: filho, eu acho que é comigo mesmo, eu não tem mais ninguém aqui. E eu também não conheço ninguém, mas vou até aquela pessoa para ver quem é ela, por que ela está gritando para eu ir até lá. Mas antes de eu ir, meu coração ainda endurecido fez com que eu chamasse a minha esposa e colocasse ela no rolo santo meu. Eu chamei a esposa: dá para você ajudar aí, ele, comigo, quero não, fala você. Aí veio ela, conversou com o rapaz. Agora imagine uma coisa: você está lá dentro d'água, sua esposa está na beira da praia, faz assim para você, duvido você não ir, vai dar um boletim de ocorrência na sua casa, dá um BO, querido, tem que dar um BO, vai dar um problema, chamou, atende logo, porque senão o problema vai ser aqui na terra mesmo. E aí ela me chamou, eu fui, com cara de poucos amigos. Cheguei até a beira da praia e vi que o rapaz tinha inocentemente os papeizinhos nas mãos, e eu logo imaginei: ele vai me evangelizar, falar de Jesus para mim, vai me derrubar na água salgada e vai me levantar e estar batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Mas antes disso eu vou dar uma rajada de Bíblia nele. Se ele se sair bem, eu vou escutar um pouco. E fui eu lá, o mimado atrás da folha de figueira, o mimado que não entendeu o tempo de Deus, o mimado que não discerniu que o céu queria trabalhar na minha vida e no meu coração, o mimado que ao invés de correr para o Pai, correu do Pai, e ele agora manda um telegrama do céu para mim, porque aquele homem com papel na mão disse: moço, eu tenho um recado de Jeová para o Senhor. E eu falei: de quem? Eu tenho um recado de Deus para o Senhor. E eu disse: qual recado? As suas férias terminam hoje. E tem mais um detalhe: está vendo esse papel? Aqui é o endereço onde você vai pregar hoje. E tem mais uma terceira: Deus manda te dizer, é melhor obedecer do que sacrificar. Eu estava na beira da água, fui lá para dentro do mar, cheguei para o meu filho e falei: filho, vamos embora, se arrumar, porque papai está zangado comigo, a chapa está quente para o meu lado. A chapa ficou quente, papai está zangado comigo. E assim eu fiz. Mas deixa eu te falar mais uma coisa em relação a teu pai que está no céu. Às vezes a gente fica cheio de criando ressentimento, mágoa, a gente vai se hostilizando. A coisa que mais Satanás quer é que a gente vá espadando a nossa própria vida, jogando espada para dentro de nós, cortando a nossa carne. É o que ele mais quer, é o maior objetivo dele, porque o meu pai não vai fazer isso com você, nem vai fazer isso comigo, porque o teu pai, ele está lá no céu, e ele é amoroso, bondoso, conselheiro, Deus forte, alfa e ômega, Deus da eternidade, príncipe da paz. Quando o meu filho mais novo era pequeno, e o Alan também, que não está aqui, tinha na minha casa uma banheira, e eu ia dar banho nas crianças. E aí, ao dar banho na criança, eu dava banho num
até porque a diferença de um para o outro é 1 ano, 1 dia e 1 mês. Eu dando banho num, o outro estava na fila de espera, brincando com as formigas, os mosquitos, as formigas tentando morder ele, e ele tentando com o dedinho pegar as formigas que estavam em cima dos biscoitos. Era uma graça. Eu dando banho num. Aí eu pegava esse que eu estava dando banho, colocava deitado em cima da toalha, que tem aquele negocinho assim, um capuz, aí secava a cabeça, secava as dobrinhas, secava os pés, os dedinhos, aí pegava a pomada, que eu não sou garoto propaganda, mas é aquela pomada que cheira muito mal, é uma tal de hipoglós. Pegava a pomada, passava nas dobrinhas, aí botava a fralda, aí botava aquele macacão, que eu acho que quem fez aquele macacãozinho foi uma mulher com muita raiva de um homem, porque ela colocou 700 botões naquele macacão. E detalhe que quando você consegue abotoar as pernas, as crianças estica, aí abre tudo, você começa de novo. E aí eu vou lá prendendo as presilhas. Quando chega na última, eu coloco ele para cima e dou uma sacudida nele, brincando. Ele com aquele sorriso banguelão, eu escuto aquele barulho, pum. Eu falo, não acredito, não acredito. Eu acabei de dar um banho no cara, acabei de limpar ele. O que está acontecendo? Vamos ver se é alarme falso. Abri e estava tudo lá. Aí eu tiro a fralda, embrulho a fralda, jogo ela fora no lixo, dou banho, limpo o bumbum, passo o hipoglós, boto a fralda, boto o macacão, e aí suspendo ele para dizer, rapaz, não faça isso de novo. Ele, pum. Aí eu falei, aí eu faço de novo, todo o procedimento. Agora entenda o que é que Deus faz conosco. Eu jogava a fralda fora, ficava com o filho. Nunca joguei o filho fora e fiquei com a fralda. Deus nunca vai ficar com o nosso pecado. Ele joga fora e fica com o filho. Você erra de novo, ele joga fora e fica com o filho. Você precisa de ajuda, ele joga fora e fica com o filho. Você quer de novo, ele diz, vou te ajudar, eu te ajudarei. Ainda que você caia 7 vezes eu te ajudarei. Aí joga fora e pega o filho. Aí joga a fralda fora e pega o filho. E joga a fralda fora e pega o filho. Deus é Deus. A segunda característica de uma família que se afasta da presença de Deus, que se afasta do caminho do Pai, e é uma sequência. O medo culmina. Por isso a igreja não pode parar de interceder. Por isso a igreja não pode parar de manifestar a oração e a palavra para a glória de Deus, os louvores e a adoração. Porque você está aqui agora, mas se você estiver no propósito para uma pessoa, as cadeias estão se quebrando. Ou isso não é igreja, ou não é evangelho poderoso de Deus. Ei, é o evangelho do poder, querido. Você vive a nata do que há de melhor no mundo, o evangelho poderoso de Cristo Jesus. A maior característica de uma igreja, para tirar a pessoa desse esconderijo, e também tirar agora da segunda característica, que ela, na sequência, ela entra depois de se esconder, é interceder. É engraçado como é a intercessão. Tem pessoas que não se dão conta. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Eu estava lá num congresso agora, em Poços de Caldas, e alguém me chamou, pastor, corre lá, porque tem uma senhora com muita dificuldade, e ela parece que está assim, nervosa e tal. E quanto mais nervosa a pessoa fica, mais devagar eu vou atendê-la. Porque eu preciso de um tempo para orar, querido, não tem como. Porque senão a pessoa me pega pela gravata, me puxa pela orelha, ela quer resolver o problema dela. Eu vou orar, o Senhor da graça.
tem misericórdia, vai ajudando, vai ajudando, vai ajudando, Pai, vai ajudando, vai ajudando, sabe? Senhor, eu tenho limite, Pai, eu sou limitado, me ajuda aí, refrigerando minha alma, cerca-me com teus anjos com espada desembanhada de fogo. E aí eu chego lá na senhorinha e vou conversar com ela. 20 minutos ela conversando comigo. Ela deu uma rajada de tudo que não presta que o marido fazia. Ah, ele é viciado em pornografia. Ah, ele é viciado em cocaína. Ah, ele é viciado no sei do quê. Ah, ele em 20 minutos. Eu falei, a senhora é viciada em quê? Eu em nada. Falei, tem certeza? Ela tem. Falei, a senhora já ouviu falar de intercessão? Ela, lógico. Agora você, novo, um menino quer me ensinar a intercessão? Quando você nasceu, eu já intercedi há muito tempo. Eu falei, pois é, talvez assim, eu precise agregar um valor à senhora, se é que a senhora me permite. A palavra de Deus diz em Romanos 4,17, trazer à existência as coisas inexistentes. Intercessão é assim, ó, é eu ficar junto com a pessoa, entre o diabo e Jesus. Mas olha só, eu estou na intercessão abraçada com ela, o inferno buscando, eu agarrado com ela aqui e Jesus do outro lado. Quanto mais eu intercedo, quanto mais eu clamo, quanto mais eu vou tirando através da intercessão junto com Jesus, eu vou tirando ela das trevas e vou levando ela para a luz. Só que quando você chega e diz todas as porcarias que a pessoa faz, você está intercedendo com Satanás, está levando ela para as trevas, está levando ela para as trevas. Ei, a palavra de Deus diz, se eu tenho Lamentações 3:21, se eu tenho que pensar em alguma coisa para a minha família, para a minha vida, para o meu casamento, pense naquilo que te faz esperança. Meu filho é ex-viciado, meu marido é ex-pornógrafo, minha mulher não tem pornografia, não existe adultério na minha geração, não existe, eu intercedo com Jesus, eu vou trazendo para a luz, eu clamo pelaquilo que ele é depois que Jesus entrar na vida dele. Mas a pessoa fica, meu marido é viciado, minha mulher é adúltera, e as trevas diz, sim, é isso mesmo, intercede comigo, reafirma nele, reafirma nela o que ela é, não diz o que Deus pode fazer por ele não, afirma o que ele é, vai afirmando, e você tem que correr para as trevas, só que agora você está intercedendo com Satanás. Ei, eu estou diante de uma igreja que só intercede com Cristo Jesus, eu estou diante de uma igreja que sabe clamar ao Deus do céu. A palavra de Deus diz em Jeremias 33:3, clame a mim, eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. A libertação de uma pessoa é uma coisa grande e firme, querido. Não é uma coisa pequena. Uma libertação é uma coisa grande e firme. Jesus, quando chegava perto de uma pessoa, ele nunca olhou para um defeito, nunca olhou para a doença e disse, a tua fé te curou. Porque curar, eu posso ficar curado do resfriado e amanhã ter uma pneumonia. Jesus, quando chegava perto de uma pessoa, ele chegava com uma outra atitude, chegava com uma metanoia, uma profunda mudança de mentalidade e introduzia isso na cabeça da pessoa. Vou te dar uma profunda mudança de mentalidade, a tua fé te salvou, ou seja, você está curada e agora conhece os milagres do céu. Vinde comigo porque eu repatriei você para a glória do Pai. Ele não só curava, ele repatriava a pessoa. Não adianta só libertar, você tem que trazê-la para dentro do reino, senão vai só espantar a mosca, só abanar a mosca, a sujeira não sai, as moscas voltam. Mas eu estou diante de uma igreja que glorifica a Deus e diz, neste lugar não tem adúltero, neste lugar não tem prostituição, neste lugar não tem viciado, neste lugar só tem adoradores, famílias benditas do Senhor. A segunda coisa, coloque seu dedo em cima de Gênesis 3:10, para você entender. Ela já está com medo. Agora você vai ver a segunda artimanha do inimigo. Diz assim a palavra de Deus em Gênesis 3:10. E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. Agora, deixa eu te mostrar uma coisa. Ei, todos olhem para cá.
Eu não sou Deus, nem assessor da Trindade, nem semideus. É apenas uma dinâmica para que a igreja entenda o que está acontecendo em Gênesis 3:10. Deus onisciente, onipotente, onipresente, ele olha para Adão e sabe todas as coisas e faz uma conjecturação, perguntando para Adão: o que houve? Aí Adão diz: ouvi a tua voz e temi, porque estava nu. Aí Deus diz: quem te disse que você estava nu? Deus tenta ver com ele se ele consegue identificar o agressor, porque tem muitos maridos e muitas mulheres que se agridem. Eu quero dizer que o teu adversário não é o teu esposo nem a tua mulher. O teu adversário é Satanás e seus demônios. Satanás e seus demônios. Ele usa os dois para poder irritar, para poder criar uma situação, para poder desestabilizar. E aí, isso só é desarticulado, querido, quando alguém no meio da confusão usa uma tecla chamada pausa. Está brigando? Pausa. Diz para o irmão que é ao teu lado, ó, quando eu tentar ficar nervoso, eu vou usar uma tecla pausa. Diz para ele: pausa, pausa. Você vai lá na cantina, a irmã da cantina não tem o troco para os R$6,99, em vez de você dizer: vou falar com o pastor, você faz pausa. Você chega lá na companhia aérea, aí você vê que o voo está atrasado, como eu, muitas das vezes, chego às 7 da manhã, e se eu conseguir marcar 1 da tarde no avião, sabe o que eu falo para minha esposa? Vamos tomar um café, pausa. Você vai num lugar, aí as pessoas te recebem, e não recebem você da maneira que você deveria ser recebido, não saia falando delas, aperta a tecla pausa. Você vai lá no casamento, a mulher não quer ter sexo, que está tomando Buscopan, está com TPM, ela tem permissão para matar o marido dela, está cheia de dor, você quer sexo, mas não pode, pausa. Aí a mulher agora quer uma vida marital, e o marido está estressado, o ministério, as crianças, o trabalho, a conta bancária, a saúde não está boa, você põe a mão, ora, e o defunto não levanta. Ai, meu irmão, pausa, 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 aperta a tecla pausa, dá um tempo, relaxa. Aí Deus diz para Adão: quem te disse que você estava nu? Ei, olhe para mim, olha o que está acontecendo em Gênesis 3:10. Quem te disse que você perdeu a cobertura espiritual? Quem te disse que você agora não está em Cristo, o maligno não tem poder? Quem te disse que você fez uma besteira e agora o céu não mais está de olho em você? Quem te disse que a guarda celestial não está tomando conta da tua vida? Quem te disse que você agora está sem proteção nenhuma? Ei, só tem um, querido, que tem vontade de fazer isso, é Satanás e seus demônios. Só ele tem vontade de dizer isso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: quando vier dizer para você no seu ouvido: você não é filho, você vacilou, se esconde, vou colocar pânico em você, terror, medo, síndrome, toque, depressão, diga para ele: vou dizer uma coisa para você, agora é minha vez, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Você tem uma arma de defesa e não usa. E aí, mais uma informação: vocês já estão cansados, sim ou não? Posso continuar? Quem te disse que você estava nu? Quem te disse que a minha boa mão saiu de cima de você? Quem está interessado em dizer que você agora é fracote, que você não pode nada? Quem está interessado em te dizer isso? É interessante. Às vezes a gente não entende as coisas como elas deveriam ser entendidas. Deus não começou essa história com Adão e com Eva em Gênesis 3. Deus começou essa história com Adão e com Eva em Gênesis 2:18. Olha o que Deus fez. Falou assim para Adão: Adão, não é bom que o homem viva só. Far-lhe uma ajudadora, uma auxiliadora idônea. Ei,
Quem está falando isso para Adão é o onipotente, é o onisciente, é o onipresente. Ninguém é ninguém fora da presença de Deus. Ninguém é completo se não for em Deus. De uma hora para outra, parece que alguma coisa aconteceu no céu e Deus esqueceu das suas promessas e diz para Adão: Adão, eu sou onisciente, eu sou onipresente, onipotente, mas não é bom que você viva só. Vou arrumar alguém para você. Ei, se fosse eu, Paulo, diria: Deus, o senhor está falando sério? O senhor é tudo que há de melhor, tudo que há de maior, tudo que há de bom para a minha vida, e agora o senhor olha para mim e diz que eu estou só? O senhor é onisciente, onipresente, onipotente? Deus, que conversa é essa, Pai? Fala para mim. É porque você é filho de um pai generoso, você é filho de um pai zeloso, você é filho de um pai humilde, um pai que diz assim: Adão, não é bom que o homem viva só, faz-lhe uma ajudadora. Sabe por quê, Adão? Eu sei tudo de você, você não sabe nada de mim, eu te fiz, você não me fez, eu te defendo, você não pode me defender. A nossa relação está desequilibrada, a minha justiça não se completa em você, porque há um desnivelamento. Vou fazer alguém parecido com você para ser a maior intercessora na terra. Depois da minha pessoa vai ser ela. O teu cônjuge não é só um playground, não é um parque de diversão, e nem ninguém para você ficar desabafando no divã. O teu cônjuge é o teu maior intercessor depois de Jesus. Por isso que o diabo quer minar o casamento, porque quando há briga não há concordância, quando há briga não há comunhão, quando há briga os intercessores não intercedem, e o diabo diz, Gênesis 2:18, não se cumpriu neles, vou arrebentar esse casamento. O Senhor diz: vou equilibrar vocês, faz-lhe uma ajudadora, eu vou equilibrar essa relação. Eu agora tenho certeza que a minha justiça se completa, ela é osso dos teus ossos, carne da tua carne. Quando ela gritar, você vai lá e põe a sua mão sobre a cabeça dela. Quando você também tiver dificuldade, é ela que vai orar por você. Faz-lhe uma ajudadora, faz-lhe uma ajudadora. Eu vou nivelar vocês espiritualmente, eu vou equilibrar vocês de uma maneira que vocês vão sentir falta de mim, mas quando vocês lembrarem que ela é a imagem e semelhança do próprio Pai que a criou, o meu poder que opera nela se aperfeiçoará todos os dias. Isso é a visão do teu Pai, do teu Deus, do teu amigo, aquele que está no céu, aquele que diz para você que te ama. A gente lá na chácara, em Bragança Paulista, a gente recebe os casais e depois de ouvir eles na sala de aconselhamento, a gente olho no olho, a gente consegue entender que eles estão com depressão, síndrome de pânico, toque, tudo mais. E aí a gente pergunta: meu Deus, o que é que está acontecendo? E aí quando eles começam a revelar, a gente vê que aconteceu com eles o que aconteceu em Gênesis 3:10. A palavra medo, ela só entra no cenário da história da humanidade associada a uma quebra de aliança com Deus. Você consegue perceber isso? A palavra medo aparece pela primeira vez no cenário da história da humanidade, associado a pisei na bola com Deus, saí da sua presença, desprezei o poderoso, estou sozinho. Satanás agora vai fazer alguma coisa contra a minha vida. A palavra medo entra pela primeira vez no cenário da história da humanidade, associada a uma quebra de aliança com Deus. Aí a gente vai estudar essa pessoa e ver que ela verdadeiramente brigou com alguém na igreja e pediu perdão, brigou com o irmão, pediu perdão, brigou com a mãe, com o cônjuge, pediu perdão, mas ela nunca pediu perdão ao próprio Deus, nunca chegou como filho pródigo, ensaiando pelo caminho, voltando para casa. Ele faz uma das maiores declarações de amor que o céu pode receber: Pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, já não sou digno de ser chamado de filho. Mas ele se arrepende na terra e ele se arrepende no céu. Amém, queridos? Amém. A terceira característica de uma família que se afasta da presença de Deus está em Gênesis 3:11. Coloque o seu dedinho em cima para você ler o que está dizendo aqui, ó. E Deus disse:
Quem te mostrou que estava nu? Ele agora está com medo em Gênesis 3:10. Ele se esconde em Gênesis 3:7. Ele tem medo em Gênesis 3:10. E Deus continua dizendo para ele: quem te mostrou que você estava nu? A minha mão saiu de cima de você, e você agora está perdendo as forças. As três características de uma família que sai da presença de Deus: ela procura se esconder, ela tem medo e tem perda das forças. Agora, entenda, para a gente fechar esse entendimento, eu estou diante do maior processo de libertação dentro da palavra de Deus. Há 15 anos que eu trabalho com libertação de famílias e casais, quase toda semana. Mas eu olho para muitos textos. Esse aqui é a menina dos meus olhos, se é que eu posso dizer assim. Eu sou apaixonado por esse texto. Se você perguntar assim, pastor, por quê? Porque Deus fez tudo de uma maneira tão ímpar, tão singular. A palavra de Deus diz em Tiago 5,13: se tem alguém contente, cante louvores. Se tem alguém doente, chame os presbíteros da igreja, e esses ungirão o enfermo com óleo. Aí, para ninguém ficar julgando ninguém, para ninguém se achar a tropa de elite, nem elite da tropa, aí Deus conjectura, fala assim: até se tiver cometido pecado, eles serão perdoados. Porque às vezes o irmão está doente, a gente diz: é demônio, pecou contra Deus. É isso. Deus diz: até, talvez, se cometeu pecado, também serão perdoados. Deus não deixa ninguém ser Deus. Ele é Deus, ele decide a parada sozinho. Aí ele, já sabendo que ele iria deixar isso para a humanidade, continuando o versículo, capítulo 13, no capítulo 5, no versículo 13, no 16 ele diz: tem alguém contente, cante louvores. Tem alguém doente, chama os presbíteros da igreja. Ou seja, chama os comissionados, chama os preparados, chama os vocacionados, chama os maduros na fé para te aconselhar. Não converse com uma pessoa que talvez não vai entender o seu problema, que isso pode gerar um outro problema. Existe um nível de pessoas que você tem que procurar. Eu estou te encaminhando para ele. Procure os conselheiros, procure os pastores, procure os presbíteros, procure os vocacionados. Abra seu coração. Gênesis 3, se alguém, aquele que confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sejam sarados e curados. Confessai as vossas culpas. Lá em Tiago 5,13 está escrito isso, querido. Se alguém contente, cante louvores, vai ficar tudo bem. Tiago 5, você vai descendo mais um pouquinho, você vai ver Deus dizendo: confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sejam curados e para que sejam sarados. Agora vamos entender o que está acontecendo lá no paraíso. Deus não tem nenhum pastor, Deus não tem nenhum intercessor, Deus não tem nenhum presbítero, e de repente Deus tem algo para resolver. Eu não vou mudar o plano. O plano é com Adão e o plano é com Eva. Eu não vou fazer o Ivo e não vou fazer a Ova. Tiago 5,13 está escrito isso, Tiago 5,16, tá, amados? Só para eu corrigir aqui. Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sejam sarados e curados. A oração do justo pode muito seus efeitos. Está escrito assim na gloriosa palavra de Deus. E agora Deus se depara com uma necessidade. Olha a capacidade de Deus pegar o passado, dar uma sacudida no presente e te projetar para o futuro. Deus tem que utilizar os princípios dele e aquilo que ele iria deixar para a humanidade. Deus já sabia que isso tudo que nós vivemos, quando a gente vem até a sua presença, em Tiago 5,16, e a gente confessa as culpas, e a gente começa a orar um pelos outros, a gente fica sarado. Deus agora estava com Adão e com Eva tendo que passar um processo. E o que é que Deus faz?
Deus vai fazer a mesma coisa que um presbítero com um pastor faz, um conselheiro e alguém preparado no gabinete. Olha para você ver a importância de você ir num gabinete e abrir o seu coração para você ficar livre de todas as mazelas. Olha o que Deus fez, não tendo ninguém lá para ele chamar. Pastor Paulo está aí? Não, não nasceu ainda. E a chácara, casa de recuperação de casamento, Adão e Eva, vou mandar você para lá. Não, Josué Gonçalves não nasceu ainda. E eu vou chamar o pessoal lá de Belfor Roxo, também ninguém nasceu. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a libertação deles, e eu vou provocar a confissão. Aí chega Deus para Adão e fala assim: olha o processo de libertação de um pai zeloso, generoso, gentil. Ele diz assim: Adão, aonde tu estás? Ele diz: a mulher que tu me deste, ela comeu do fruto e ainda me deu. Deus não profere mais nenhuma palavra para amaldiçoar ele. Deus dá uma correção de disciplina, maldição não. Deus chega e ouve isso, e agora entra no mundo espiritual, fala assim, ouça o mundo espiritual se movendo, para aqueles que confessam. Quando ele disse: Adão, o que está acontecendo? Adão, olha, a mulher que tu me deste, ela me fez comer do fruto proibido. Deus falou assim: peguei a primeira confissão. Aí vai para Eva: ei, nós estamos falando do onisciente, do onipresente, do onipotente, que não precisa perguntar nada a ninguém, ele sabe todas as coisas. Aí ele vai para Eva e diz assim: Eva, o que foi que tu fizeste? Ela disse: a serpente me enganou, eu comi e ainda dei para o meu marido. Aí Deus diz: peguei a primeira confissão, peguei a segunda confissão. Gênesis 3:21, Satanás, deixa eu dizer uma coisa para você. Você pensou que ia destruir o meu Adão e a minha Eva, pensou que ia destruir a família do João, da Maria, do Paulo, do Robson, da Cláudia e de todo mundo. Deixa eu falar uma coisa para você. Eles fizeram roupas com vestes de pele de árvore, fizeram roupas com mãos humanas. Agora quem está cobrindo eles sou eu, com peles de animais. Eu vou começar de novo, eu vou dar uma nova estrutura, eu vou dar autoridade. Sou eu que estou no controle da situação. Antes foi feita com mãos humanas, agora quem está vestindo eles sou eu, o Deus onisciente, onipresente, onipotente. Eu vou cobrir com as minhas roupas, que são roupas celestiais e espirituais, operando eu. Quem impedirá? Ele cobre Adão e cobre Eva. Gênesis 3:21. É interessante. Tinha muito mais para falar, mas o tempo já chegou no limite. Eu preciso entregar a igreja de volta ao pastor. Jesus, lá na cruz do Calvário, ele olha para a minha e para a sua vida. Ele olha para a humanidade. Não tem como a gente sair do pecado de qualquer maneira. Ele olhando para nós, ele diz assim: um dia, o meu pai, quando viu aquele caos, ele cobriu Adão e Eva com peles com roupa feita por peles de animais. Eu hoje estou aqui diante da cruz, e eu vou dar uma resposta para o diabo. Eu vou cobrir eles, só que agora não é com peles de animais. Eu vou cobrir com o sangue do Cordeiro sobre toda a humanidade. Aquele que me confessa, aquele que diz que eu sou o único e suficiente Salvador, o meu sangue será esta veste celestial sobre esta vida. Quem está em Cristo maligno não tem poder. E se de alguma forma alguma coisa sair errada, eles são meus. Um menino pegou o tronco de uma árvore e lapidou toda essa árvore, todo esse tronco da árvore. E do tronco da árvore tirou um barquinho. O Ministério de Louvor está aí? Você consegue vir aí? Pessoal do Louvor? O menino talhou o tronco de uma árvore e tirou um barquinho. E aí colocou o barquinho num rio para brincar com ele. E aí veio um vento muito forte, um vento que agitou, uma tempestade, tirou o barquinho daquelas águas tranquilas e desceu ribeirinho abaixo. O menino saiu correndo, não conseguiu pegar o barquinho.
Lá embaixo, numa água turbulenta, numa água agitada, uma pessoa achou o barquinho, olhou para ele e colocou lá na prateleira da loja. E aí o menino sai à procura do barquinho e acha o barquinho lá na prateleira da loja. E aí, quando viu o barquinho, chegou para o dono da loja: ei, me devolva o barquinho, ele é meu, foi eu que o fiz. O dono da loja disse: não, ele estava lá nas suas águas, tranquilas. Quem mandou ele sair de lá e entrar aqui? Isso no mundo espiritual. Voltando para o mundo espiritual, isso sugere a nós a pensarmos em jurisdição. O que está escrito em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. E se dar lugar ao diabo, seria só eu sair do altar e sentar no seu lugar, e você sair daí e vir para cá ficar no meu, seria ainda muito pequeno para o mundo espiritual. Não dar lugar ao diabo significa não entre no topos de Satanás, que é uma palavra grega, que topos significa jurisdição. Então, ajeitando para o nosso português, para um mover espiritual mais profundo, estaria mais ou menos escrito assim: não entre na jurisdição de Satanás. É como eu sair daqui do Rio, pegar o meu carro e ir para São Paulo. O carro tem a placa do Rio. Eu passei no sinal vermelho, eu avancei um pardal. Apesar do carro ser no Rio, o pardal está em São Paulo, a jurisdição é de São Paulo, a multa é lá, mas chega na porta da minha casa. Então o que eu quero dizer? Que quando a gente sai da posição que Deus queria que a gente ficasse, e a gente começa a desobedecer, não existe neutralidade no mundo espiritual. Nós estamos indo direto para a jurisdição de Satanás. Nós estamos indo para a jurisdição dele. E não sai dali. Não sai. Só sai, querido, quando confessa, se arrepende e quando clama: ó filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pequei contra o céu, pequei contra ti, Pai, me tira desse encharco de lodo, porque eu preciso de ti. E agora esse menino está de frente do barquinho, e o dono da loja negando, ainda lançando sobre o rosto dele, que o barquinho estava numa água tranquila, estava numa área de conforto, e de repente esse barquinho agora sai e vai para a jurisdição dele. Ele pega o barco e não quer dar, porque está nas águas dele, e diz para o menino: você quer o barco de volta? Então eu preciso que você pague por ele. E ele disse: quanto custa? O homem disse o preço. Ele voltou na cidade, trabalhou e chegou com um saco enorme de dinheiro. E aí colocou o dinheiro sobre a mesa da loja, aquele saco enorme. O homem da loja disse: nem era isso tudo. Mas ele disse: olha, eu amo tanto esse barquinho, gosto tanto dele, que tudo que eu ganhei eu estou dando por ele. Devolva esse barquinho para mim, que ele é meu. Fui eu que fiz, por favor. Já está dito isso para você, o que mais você quer? Ele disse: não tem jeito, eu dei minha palavra, e o que você fez tem poder, você está comprando ele, então toma esse barquinho. Ele saiu à rua com o barquinho na mão, e ele vem declarando uma história de amor para o barquinho, dizendo assim: barquinho, eu te fiz e eu te comprei, você agora é meu 2 vezes. Jesus lá na cruz do Calvário, olhando para a humanidade, diz: meu pai cobriu Adão e Eva com peles de animais, meu pai fez essa família que eu estou olhando agora em Belfor Roxo, meu pai fez eles, e eu estou comprando eles com preço de sangue. Eles são do céu 2 vezes. Eles são do céu 2 vezes. Se você pudesse, colocava a mão pelo menos assim, carinhosamente, no ombro de 7 pessoas e diria: você é do céu 2 vezes. Diga para ele assim: olha, Deus te fez. Diga assim para ele: Deus te fez. Deus te fez. E Jesus te comprou com preço de sangue. O diabo não faz pessoas. Quem faz pessoas é Deus. Deus te fez.
E Jesus te comprou com preço de sangue. Quando você passar por tribulação, querido, lembre-se que você está na palma da mão de Jesus. E Jesus está passeando com você, porque a Bíblia diz: o que está na mão do Senhor jamais será arrebatado. Você já está na mão de Deus. Quando o diabo vir encontrar você, você diz: ei, para por aí, eu sou do céu 2 vezes. Meu Pai me fez, e meu irmão Jesus me comprou com preço de sangue. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, querido. A igreja de pé, em nome de Jesus. O que ficou, na próxima vez eu concluo. Continuaremos mais um pouco nas próximas. Tem um tempo para cada tempo. Creio que o alimento já foi dado, a nutrição. Mas eu gostaria de sair daqui e falar e fazer uma pergunta para você. O que mais o diabo quer que a gente sinta que a gente é rejeitado, que o nosso pai e nossa mãe não nos quer, que a gente é um equívoco, que a gente deveria ter sido um aborto e nascemos. O que mais o diabo quer que a gente pense dessa forma? Eu sou biólogo, ela está gravando ali. Se eu perder o meu diploma, eu não quero nem saber, eu não posso perder Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não é fruto de uma noite de amor entre um homem e uma mulher. Isso é uma explicação científica. E Deus usa um espermatozoide e um óvulo para poder você ser fecundado e justificar a tua entrada na terra. Você, antes de nascer num ventre, você nasceu no coração de Deus. Você é alvo do amor de Deus. Então, quando alguém diz assim: teu pai te abandonou, tua mãe não te quis, olha por quem você foi criado, você diz: não há nenhum problema, o plano A está funcionando. Meu pai não quis, mamãe não quis, eu perdoo eles, porque o meu pai que está no céu faz tudo que lhe agrada, e ele me fez, eu nasci no coração dele. Você que está aqui essa noite, o louvor vai estar tocando baixinho. Algo para nós, um acorde, alguma coisa. Acorda lá o baterista. Um acorde o baterista. Eu não sei como você entrou aqui essa noite, se você foi convidado, mas eu falei de uma das maiores libertações que existe na Bíblia. O próprio Deus fazendo Adão, fazendo Eva. Olha como ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele faz Adão, Eva, cria o casamento, vê o problema no casamento, liberta os dois, e no capítulo 4 eles têm filhos e são prósperos. Só um Deus completo faz isso por uma família. Eu não sei se você chegou aqui e você ainda não fez um propósito diante de Deus, para você ver sua vida mudar, seu casamento, sua família. Às vezes você está sendo escolhido para ser o José da sua casa, criar pele grossa, para todo mundo ser salvo através de você. Por isso que às vezes as coisas acontecem tudo contigo, é porque você é do céu 2 vezes. Você principalmente, como outros, como Moisés, Sansão e outros, quando nasceu, o seu nascimento foi precedido por anjos. Você é um especial, vai salvar um monte de gente. Aí o inferno sabe disso, vem atacando. Talvez comece por você uma grande libertação da sua casa, do seu bairro, da sua nação. E aí você se coloca na posição de: Deus não me ama, eu sou um pobre coitado, olha como é minha vida. Eu quero te dizer que você só está no culto agora por causa de uma palavra chamada fôlego de vida. Se Deus não quisesse, você tinha morrido antes de chegar aqui, porque é Ele que dá o fôlego de vida, e Ele que tira o fôlego de vida também. Se você veio até aqui, querido, e Deus está falando ao seu coração, ainda diz para você, querido: não olha para a direita nem para a esquerda, olha para o alto, olha para cima, levanta essa cabeça, você é do céu 2 vezes. O diabo está dizendo que você não vai a lugar nenhum, que você não dá certo, que você não presta, para você olhar para o seu passado, talvez de miséria, da sua alma. Deus não olha como a gente estava, Deus olha como a gente vai ficar quando está com Ele. Ele olha a partir da cura.
Ele nunca olha para as mazelas. Ele diz: a tua fé te salvou. Você está aqui e você quer hoje se entregar a Jesus e dizer: eu entendi, eu sou do céu 2 vezes. Você gostaria de levantar uma de suas mãos, que eu vou entender que você está hoje se rendendo ao Senhor? Você está aí, você gostaria de levantar uma de suas mãos e dizer assim: pastor, o culto foi para mim, eu entendi a mensagem, eu sou do céu 2 vezes, nunca mais eu vou escutar que eu não sirvo ou que não vai dar certo. Eu nasci para vencer, eu nasci para a glória de Deus, eu sou desejado do meu Pai. Se alguém na terra não me deseja, o meu Pai me desejou vir para essa terra. Eu nasci no coração do Deus vivo. Você está aqui e você ainda não tem aliança com Jesus, e você gostaria de se entregar ao céu, você ser repatriado, voltar a pensar com a cabeça de quando você foi feito lá no coração de Deus. Eu não estou te chamando só para aceitar Jesus, eu estou te chamando para você ser repatriado, voltar para o lugar de onde você saiu e perdeu a visão, porque você continua de lá, a tua identidade é do céu. Você precisa voltar para a tua nação, chamado casa do oleiro, casa do Pai, querido. Você está aqui, 1 em nome do Pai, 2 em nome do Filho, 3 em nome do Espírito Santo de Deus. Se você está aqui, como diz a palavra de Deus, quando você escutar a minha voz, não endureça o seu coração. Assim diz o Senhor dos Exércitos. É uma oportunidade que Deus dá a todos nós. E às vezes a gente passa por ela e não entende. Ou vai fazer que nem o pastor Paulo. O pastor Paulo ia todo dia no culto da vitória. Não podia escutar que ia ter o culto da vitória que o pastor Paulo ia. Não que isso seja proibido, o pecado. Isso é uma maneira de evangelizar, o culto da vitória, o culto da colheita, o culto do amor, o culto da família. Mas o pastor Paulo um dia entendeu que a maior vitória dele foi quando ele foi derrotado por Espírito Santo de Deus. A maior vitória de um homem é quando ele escuta a palavra de Deus e deixa o Espírito Santo derrotar ele. Ele vem se quebrando todo. Quando ele escuta a voz de Deus, ele vem quebrado. Ele se quebranta todo. Ele fala: meu Deus, eu pensei que eu ia virar um Bíblia, virar um crente chato, e até que aos cultos, a EBD, e meu pai diz que eu sou do céu 2 vezes, e diz: eu vou te repatriar para o lugar de onde você saiu. Você não vai morrer para ver Jesus. Você, quando morrer, e eu também, você vai voltar para o lugar de onde você saiu. O inferno não é depósito de crente, não é depósito de filho de Deus. O céu é o lugar de repatriamento dos filhos. É por isso que nós temos que ter uma aliança com Cristo Jesus, porque se Ele nos cobriu com preço de sangue, só quando eu reconheço o sangue dEle e o valor que Ele tem, eu entro debaixo dessa cobertura. Por enquanto eu estou escondido, eu estou com medo e eu estou com perda das forças. Não tenho força para orar, não tenho força para a igreja, não tenho força para nada, não tenho força nem às vezes para levantar as mãos. Por isso que é necessário que o irmão que está ao lado, que conhece essa pessoa e te ama com o amor de Cristo, abraça ela e faz um convite, falando para ela: será que Deus não está falando com você? Será que um dia lá no céu eu vou ter que entrar sozinho? Será que lá no céu eu vou ter que entrar sozinho? Será que eu vou ter que morar sozinho lá um dia? Você que é meu amigo não quer ir um dia encontrar comigo lá também? Eu não sei porque eu estou insistindo. Quem me conhece sabe que eu não faço isso. Mas se Deus tocou no meu coração, eu vou dizer pela última vez: se você está aqui e você quer se render ao Senhor, venha, porque esse é o lugar do repatriamento. É no altar da adoração que a gente é repatriado ao céu. O segundo apelo que eu quero fazer é para as famílias que estão em dificuldade, talvez estejam experimentando dificuldade para orar, às vezes perdeu a força,
às vezes está com medo, às vezes está passando tantas coisas pela cabeça. É a televisão, é o sistema, é a economia, é o presidente, é o aderente, é o dor de dente, tanta coisa que vem para nos machucar, para nos ferir, e às vezes a gente não aguenta. Eu gostaria que você que está passando, talvez por um momento assim de preciso que Deus renove as minhas vestes esta noite. Eu já sou salvo, eu estou em Cristo Jesus, mas eu preciso de um renovo. De vez em quando vem uns pensamentos me invadindo a mente, e eu quero nesta noite orar especificamente por você, por uma metanoia, uma profunda mudança de mentalidade. Eu gostaria que você, como família, viesse aqui na frente para receber uma oração específica, dizendo: você é importante, Deus te ama, e a igreja vai interceder por você, porque esse é o lugar de fazer isso. Você pode sair do seu lugar enquanto o louvor está sendo tocado. Você pode tocar o louvor, querido. Enquanto o louvor vai tocar, eu quero você se movimentando na igreja, dando um passo de fé, não por causa de Paulo, mas por causa da tua vida mesmo. Reconhecer que hoje talvez Deus vai renovar as tuas vestes. Algumas coisas, irmãos, a gente resolve lá no monte, gritando para ninguém ouvir, só Deus. Outras a gente resolve lá no nosso quarto, ajoelhado, orando sozinho, gritando só para Deus ouvir também. Outras a gente só resolve no altar da adoração, que é para todo mundo ver que você somente depende de Deus, publicamente. Quando vai tocar o louvor, se você está se sentindo fraco, se sentindo angustiado, se sentindo sem força, às vezes tantas palavras contra as nossas vidas, vem aqui que eu quero orar especificamente por você. Eu não, o Robson vai orar aqui por você. Se há uma graça da cura da leucemia sobre a vida dele, eu vou chamar ele para orar por você. Robson, sabe aqui, Robson? Ele vai orar por vocês. Você está diante de um homem curado por Deus. Não é uma cura qualquer, não. É uma graça estabelecida para aqueles que acreditam que Deus salva, cura e transforma. Eu vou estar intercedendo enquanto o louvor vai sendo tocado. Você vem, ele vai orar pela sua vida, por cura divina, pela tua saúde, pela saúde do casamento, pela saúde mental. Todo tipo de saúde, Robson vai orar nesta noite por nós. E eu me incluo também nessa oração, que eu preciso ser renovado no Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Pode louvar, querido. Da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Amém. Sonda-me, Senhor, Oh, Jesus. e me Tu és conhece. fiel, Amado do Senhor, Quebranta o meu venha até o altar do Senhor colocar a sua vida à disposição do Rei. Vamos orar. Transforma-me conforme Deus está nesse lugar. Deus quer a trocar tua as suas palavra. Quer renovar o seu ânimo, E enche-me quer trazer a sua até que realidade me colocada no altar dele. se ache só a ti. Deus é maravilhoso, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Oh, Jesus. Usa-me, Pai querido, Pai amado, Senhor, nesta noite, Pai. Assim como a Tua palavra nos disse hoje, que o Senhor estaria nesse lugar trocando as vestes da família, dando renovo, ó Pai, para cada sentimento, para cada coração, ó Deus, para cada súplica, ó Pai, neste lugar. O Senhor marcou o encontro com Teus filhos aqui, ó Deus, para revelar a Tua verdade na vida deles. Assim como um dia, Senhor, Satanás veio sobre mim colocando medo, o pânico, Senhor. Eu quero pedir a Ti, ó Deus, com a mesma mão de poder e de misericórdia, ó Deus, que Tu revelastes a mim, ó Pai, que o Senhor é o Deus da cura, o Senhor é o Deus da alegria, da misericórdia, do renovo, ó Pai.
Em nome de Jesus, entrego a Ti esta noite, ó Pai, cada coração aqui neste lugar, ó Senhor, cada casamento, Senhor, Tu conheces, Tu tens sondado o coração do Teu filho, da Tua filha, Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai amado, peço a Ti, ó Deus, recebe no altar da adoração o Seu sacrifício, ó Deus, que lançado aqui nesse lugar. Ó Pai, leva, Senhor, toda angústia, Senhor. Ó Pai amado, leva toda frieza que possa estar vendo no casamento. Ó Pai amado, leva, Senhor, todo medo do filho que possa estar nas drogas. Ó Pai amado, Tu és Deus fiel que cura. Ó Senhor, Tu és Deus fiel que traz o milagre à tona, Senhor. Ó Pai amado, se o roubador de sorrisos, ó Pai amado, tem atuado na vida dos Teus filhos, devolva o sorriso nos seus rostos, Senhor. Que a Tua luz venha resplandecer sobre a vida de cada um nesse lugar. Ó Deus amado, venha trazendo as alianças, Senhor. Renova as alianças de casamento. Ó Pai amado, venha tratar na saúde, Senhor. Tu conhece cada um que está aqui. Ó Deus amado, venha trazer à tona, Senhor, a sua saúde de volta. Ó Deus amado, vai quebrando, Senhor, todo o empecilho, ó Pai amado, que está sobre a vida do Teu filho, renovando as suas finanças, renovando os seus laços familiares, renovando a sua saúde, para que a adoração seja dada nesse lugar com autoridade. Deus, nós Te agradecemos pela Tua mão de poder, pela Tua mão de misericórdia. Ó Jesus, venha restaurar cada casa, cada família aqui representada. Ó Deus amado, alcança a parentela dos Teus filhos. Alcança, Senhor, aqueles que aqui não estão. Cada um, Senhor, diante daqueles que aqui estão representando a família de Belfor Roxo, a família dessa igreja, Senhor. Ó Pai amado, com Teu manto de amor, venha nesta noite, Senhor, acalentar os seus corações, para que esta semana o milagre venha sobre a vida de cada um aqui. E eles possam, Senhor, dar testemunho da grandeza do Deus que eles estão servindo. E que todos possam ver o brilho resplandecer em cada rosto aqui nessa noite. Eu Te agradeço, Deus, por esta casa, por esta vida, pela palavra aqui ministrada, pelo louvor, por todos que aqui estão, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Você pode aplaudir Jesus. Vou chamar o pastor para dar a bênção apostólica. E se você quiser adquirir esse livro, todo o meu material está lá atrás, cada um custa R$10. Se você quiser esse livro aqui que eu escrevi, chama-se Transparência, a alma do amor conjugal, abrindo a caixa preta do coração. Tem muita gente que só procura os presbíteros da igreja, só procura os pastores, depois que o casamento caiu. Depois que o avião cai, a caixa preta só serve para escutar gritos de terror e nada mais pode ser feito. Depois que chega divorciado no gabinete é difícil. Procure antes. Inclusive esse livro te ensina vários detalhes sobre o casamento. É um livro que é usado como uma ferramenta para o Ministério de Família. E eu pedi para o Robson colocar o testemunho dele de como foi a vida na família, como foi a ajuda da Verônica no processo dele de cura, como foi a vida do casal durante o tempo que ele estava vivendo com uma enfermidade, até o dia que Deus disse para ele: a minha graça te basta. E ele ficou curado para a glória de Deus. Amém, queridos? Esse DVD aqui é o DVD que é o tema da mensagem. Deus renova as vestes da família. A editora lá de Bragança Paulista mandou não sei quantos mandaram para mim, mas por onde eu tenho passado ele está acabando. Acho que